Isso aqui não é uma plenária, não é uma assembleia, é um pleno do conselho. Então tem conselheiros. Tá bom. Estou perguntando para ver se tem algum conselheiro que quer apresentar. Se não tiver nenhum conselheiro que quer apresentar, eu acho que é de bom tom, se o seu Aníbal França está aqui, se não tiver alguém pela Central de Movimentos Populares que possa apresentar aqui o relato de 5 minutos. Tudo bem? Espera um pouquinho, gente. Eu estou propondo encaminhamento que é o seguinte: seu Aníbal França ou alguém representando a Central de Movimentos Populares, 5 minutos a apresentar o relato. Depois, algum conselheiro que queira apresentar o seu relato, né? Então, primeiro a Central de Movimentos Populares, apresentar 5 minutos do relato. Depois, algum conselheiro, ou a Jaqueline, ou algum conselheiro que queira apresentar a sua versão. A gente ouvir primeiro as duas versões, certo? Ouvidas as duas versões, a gente ter propostas de encaminhamento em relação a esse tema. Tudo bem? Só no encaminhamento, não. Inverter, porque quem questiona a legalidade tem que falar primeiro, depois a pessoa. Isso é normal da vida. Não é o caso, não é o caso. Não é o caso, não tem ninguém, não tem. O que chegou, eu estou seguindo a ordem do que chegou à presidência do Conselho. Chegou à presidência do Conselho, documento assinado pela Central de Movimentos Populares, relatando os fatos, tá certo? A gente quer ouvir o relato do fato. Aí, eu como presidente do Conselho, fui questionar a Secretaria Executiva do Conselho. E a Secretaria Executiva do Conselho não, nós temos um outro relato. Então, eu acho que cabe à Central de Movimentos Populares relatar. O outro vai relatar, não vai defender, vai relatar também. Nós não vamos fazer qualquer votação aqui, porque isso aqui não é questão de votação. Nós vamos ouvir e depois tirar encaminhamento sobre isso. É isso. Tudo bem? É isso. Quem quer apresentar isso pela Central de Movimentos Populares? Aníbal? Manuelzinho. Cinco minutos, mano? 6? 5. Vamos, gente. Tá? Se precisar, faz outra rodada. Se precisar de esclarecimento. Boa tarde, conselheiro. Boa tarde, pessoal que está aí no plenário. Então, o que nós estamos questionando, o que nós pedimos, nós estávamos lá de frente onde era para ter a eleição, no dia e hora marcada, e estava esperando. A companheira Jaqueline chegou lá, eu fui falar com ela, ela falou que o processo não era por núcleo de massa, era um processo por entidade. Eu topei. Eu convidei a companheira, pedi para ela receber a nossa comissão eleitoral, já que não tinha, que eu acho um absurdo não ter uma comissão eleitoral, ela também não recebeu. E para nossa surpresa, o que acontece é que depois vem 2 viaturas dizendo que a companheira, 3, não se sentia segura. Eu não posso entender como é que essa companheira não se sentia segura se nós somos dos movimentos populares e a Central só fez a parte de articular porque foi procurado. Ao longo do tempo, quando a gente faz atividade com mais de 20, 30 mil pessoas, 10, 5 e nunca houve nem sequer uma baderna. Então nós ali, de fato, acontecendo esse fato, a gente fez a nossa eleição na calçada porque foi impedido de uma pessoa que se apropriou da chave e simplesmente não quis fazer a eleição, que no nosso entendimento, por exemplo, fazer a eleição da maneira que ela propôs. Não tinha fato concreto que dissesse que não dava para fazer a eleição. Então, e ainda mais abrir um boletim de ocorrência dizendo que se sentia insegura. Então, eu queria que ela dissesse o que é que para ela se sentir insegura. Não tinha ninguém ali ameaçando a companheira. Tinha um monte de companheiro que era liderança, por exemplo, de várias entidades, que tinha e tem responsabilidade para tocar o processo. E aí, por exemplo, a gente pede os companheiros que entendam que a eleição foi legítima. Porque se nós fomos impedidos de fazer a eleição, nós fizemos na rua porque fomos impedidos de fazer dentro do espaço que era para ter sido feito. Senhor secretário, só uma questão de ordem. Vai lá.
identidade de movimento. O companheiro se diz do movimento popular. Eu gostaria, antes que o conselho se posicionasse, que ele ouvisse, porque aqui o tribunal é o conselho. Então eu gostaria que ele ouvisse o movimento social comunitário. E eu me coloco como um representante do movimento social que estava lá. Tudo bem, tudo bem. Aí depois o conselho se posiciona. Não, o que nós propusemos de encaminhamento? Tem 5 minutos para a Central de Movimentos Populares, que representa aqui 23 entidades que estavam lá presentes. 23, né? 23? Não, gente, uma coisa é a quantidade de pessoas que tem. Entidades, 23 entidades que estavam lá presentes. O menos da lista aqui que me falaram era 23. Fez um relato. Aí a gente está. Qual que a gente caminhou aqui? Algum conselheiro, se quiser a Maria Helena, pode ser a Maria Helena. Se tem algum conselheiro, tem 5 minutos para dar a sua versão. Aí quem define quem seja. Se é a Maria Helena, 5 minutos da sua versão, dá a versão do que aconteceu. E aí o conselho vai decidir o encaminhamento, tá certo? Maria Helena? Não, eu tenho a questão de ordem. É regimental, uma questão de ordem. É regimental, o conselheiro em primeiro lugar. É isso que eu queria fazer. Não, eu sei, o conselheiro. O Denildo, a conselho aqui é o tribunal. Não. Quem é conselheiro? Desculpa. A Maria Helena não é conselheiro. Que eu faça um relato, porque nós estávamos lá, aí eu faço um relato. Mas depois eu quero direito de nome do movimento poder falar. Não, gente, o conselho fez o encaminhamento, que é o seguinte: 5 minutos para uma pessoa apresentar uma opinião. 5 minutos Então, para um pouquinho. Não, Maria Helena. Uma pessoa que é de uma entidade veio aqui e fez o relato de 23 entidades que estavam lá presentes. Não, se for assim, a gente é estrutura. Calma, são 5. Aí nós vamos dar mais 5 minutos para um outro conselheiro também falar a sua opinião, que representa 10, 15, sei lá quantas entidades. Depois disso, se o conselho achar que tem que abrir para mais gente ouvir, o conselho vai abrir para mais gente ouvir. Se não, o conselho vai tomar decisão sobre isso. Então, quem é o conselheiro que em 5 minutos dá o seu lado da versão? O representante é conselheiro? Não, o representante lá é conselheiro. Não, espera um pouquinho, gente. Tem uma mesa aqui, tá certo? Tem uma mesa aqui. É uma mesa conduzida, tá certo? Então, questão de ordem é para esclarecer. Foi aberto ao conselho se a CMP poderia dar a sua versão, mesmo não sendo conselheiro. Foi aberto aqui. Perguntando se algum conselheiro queria falar, nenhum. Foi aberto a CMP, porque quem encaminhou o documento ao secretário, ao presidente do conselho. Então, por isso que a CMP falou. Tem algum conselheiro que quer dar outra versão? A Jaqueline quer dar outra versão. Então, 5 minutos para dar outra versão. Na verdade, eu vou dar não é a outra versão, é o relato, né? Porque nós somos conselheiros, vamos lá acompanhar a plenária e a gente depois tem que dar o relato, independente se a plenária teve problemas ou não. Mas a gente dá o relato, elegeu fulano, beltrano, cicrano, não é isso? E faz a indicação. Então, eu vou ler o relato que eu mandei para este conselho, com cópia para a secretaria, o secretário municipal de saúde, e com cópia para que, independente do resultado que sai aqui nesse conselho hoje, para o doutor Arthur também, né, que eu fui orientada pelos conselheiros, inclusive aqui do conselho, que nem do nosso segmento mas nos orientou a isso. E nós demos entrada hoje para informar ao doutor Arthur. Mas assim, o relato é o seguinte: aos 13 dias, é o relato dos fatos ocorridos que resultou no cancelamento da plenária de eleição e indicação de representantes do movimento social e comunitário para o Conselho Municipal de Saúde. Esse relato, ele representa os 5 conselheiros titulares e os 5 conselheiros suplentes que, em uma plenária do movimento social e comunitário, de acordo com a ata anexa dos documentos dos conselheiros, que tem a ata e a lista de presença, com a presença de cerca de 60 entidades, que construiu o regimento para que essa eleição acontecesse no sábado, dia 13.
Então, aos 13 dias do mês de fevereiro de 2016, às 8h30, os conselheiros municipais Alex Albuquerque e a senhora Jaqueline Oliveira do Nascimento, ao chegar em frente ao Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, na rua Canuto Duval 169, para organizar, coordenar a plenária de eleição e indicação da representação do Movimento Social e Comunitário ao Conselho Municipal de Saúde da cidade de São Paulo, biênio 2016-2017, foram surpreendidos com uma aglomeração de pessoas numa fila que dobrava o quarteirão, além de 4 ônibus estacionados em frente ao local. O volume de pessoas era em torno de 300 pessoas, entre elas mulheres, gestantes, idosos e crianças. Ao ver a cena, os conselheiros mencionados resolveram observar e aguardar a chegada dos demais conselheiros do segmento do movimento social e comunitário, também responsáveis pela plenária. Por volta das 9h20, após a chegada dos conselheiros e das conselheiras, houve uma reunião rápida, no qual foi observado e concluído que aquelas pessoas uniformizadas presentes nunca participaram das plenárias ordinárias do movimento social e comunitário que atua na saúde, e que as mesmas não tinham conhecimento de como se dava o processo da eleição e indicação para o Conselho Municipal de Saúde. Sendo assim, resolveu-se convidar as lideranças ou coordenadores dos ônibus e do movimento para explicar-lhes e apresentar o regimento. Apresentou-se como líder da CMP, da Central dos Movimentos Populares, o senhor Manuel, e junto a ele o senhor Aníbal e a senhora Nani, e mais algumas pessoas que não se identificaram. A coordenadora da executiva do Conselho Municipal de Saúde começou a explicar a forma de organização do movimento social e comunitário que atua na saúde, bem como explicou e apresentou o regimento aprovado na plenária do movimento social. Ressaltando o artigo 5º, que diz: artigo 5º, estarão aptos a votar, a linha A, um membro por entidade ou movimento presente na plenária. Durante a explicação, havia discordância generalizada desse grupo, onde frases como: o Conselho Municipal de Saúde não faz nada, é um bando de pelegos, não reconhecemos este regimento, nem tampouco vocês. Iremos formar uma comissão e fazer a eleição. Abra o sindicato, Jaqueline. Apesar da histeria dessas pessoas, a coordenadora repetia por várias vezes a forma de eleição e propôs aos mesmos que escolhessem pessoas... E propôs aos mesmos que escolhessem entre eles quem representaria a CMP, para que assim pudessem participar da plenária, e que não adiantaria uma única entidade trazer 200, ou seja lá quantas pessoas, para a plenária, porque de acordo com o regimento do segmento, cabe a cada entidade ou movimento presente na plenária apenas um voto. Palavras essas que não foram aceitas pelos integrantes da CMP. Eles diziam que já tinham uma chapa pronta, a plenária era soberana e que eles queriam fazer outra comissão eleitoral. E se a senhora Jaqueline concordasse, eles dariam uma cadeira para o movimento social comunitário. Descontroladamente, a senhora Nani gritava para a Jaqueline abrir o sindicato que eles iriam realizar a eleição. Duas das participantes que havia chegado às 8 horas da manhã estava perguntando quem era Flávio, pois as mesmas teriam ouvido várias vezes alguns desses líderes orientando as pessoas com as seguintes frases: vocês se organizem, não vamos abrir para ninguém. Se o Zé Guilherme chegar, vamos passar por cima dele, vamos estraçalhar. Diante do descontrole emocional dessas pessoas e não havendo nenhum sinal de possível acordo, considerando que já passava das 10 horas e após esse relato, houve entre os conselheiros um grande sentimento de insegurança e temendo pela integridade física das pessoas. Foi combinado. Peraí, Jaqueline. Não, peraí. Calma, pessoal, foi dado 5 minutos. Foi dado 5 minutos no primeiro relato, agora 5 minutos no segundo relato. Eu pedi o microfone, só que acabou os 5 minutos, tá certo? É isso. Não, a senhora não pode dizer que foi mentira, dizer que não passou 5 minutos?
Papel aceita tudo. Então não, então é a Gente, aqui tem uma mesa. Pessoal, ó, aos companheiros da CNP, aos companheiros da CNP, eu queria tranquilidade, tá certo? Tranquilidade. Ninguém vai ganhar nada aqui no grito ou falar na sua versão, certo? Então assim, companheiros, tá certo? Eu peguei o microfone porque já passou dos 5 minutos. Então foi dado 5 minutos para um lado, 5 minutos para o outro. Eu quero propor encaminhamento desse conselho, reforçar o encaminhamento inicial que eu já fiz, né? Certo? Tá certo? Vou propor um encaminhamento, tá certo? Eu acho assim, tanto o relato inicial quanto esse relato, a versão que a Jaqueline falou, tem um conjunto de insinuações ou de caracterizações sobre entidades e movimentos que eu gostaria que a gente não abrisse um debate aqui, porque senão a gente vai reeditar aqui o que aconteceu sábado. E eu gostaria que todo mundo tomasse uma decisão como se a gente não tivesse ouvido, né, as trocas de acusações. Nós não acusamos ninguém. Eu sei, eu estou falando que acusou alguém, Raimundo. Ou as caracterizações foram feitas aqui. Respeito pleno. Ninguém é dono do momento social. Ninguém aqui detém o poder de dizer quem é entidade social, quem não é entidade social, e quem é entidade social que luta pela... Todos nós lutamos pela saúde. Então eu acho que a gente não pode admitir. Eu acho que nós precisamos tomar uma decisão de encaminhamento da forma que a gente preserve, né, a questão jurídica do Conselho, porque isso é importante não por uma questão legalista, mas pelo fortalecimento do Conselho. Tem um regimento, tem que ver como o regimento é feito, tá certo? Como que é o processo de condução de plenário. Acho também que é impossível qualquer pessoa tomar decisão aqui apenas pelos relatos dados, tá certo? Porque nós vamos estar tomando a decisão enviesada, não pelo que aconteceu, mas talvez pela opinião que nós temos ou sobre determinada entidade, né? Ou a reação do que a gente ouviu aqui, tá certo? Então, eu acho que para preservar esse conselho, preservar o processo, nós temos que criar uma comissão que tenha um usuário, um trabalhador, um representante da gestão, né? Como é a composição do conselho, 2 usuários, um trabalhador da gestão, para entrar com a composição do conselho, que vai pegar todo o relato, vai ouvir as pessoas, vai ver o que está no boletim de ocorrência, vai ver as fotos, vai ver as entidades, né? As entidades, a carta da CNP não é só a CNP que assina, é um conjunto de entidades que assinam, ver as entidades que se posicionaram, tá certo? Analisar isso e isso nos trazer o mais rápido possível um relato de fato sobre os fatos que aconteceram. Paralelo a isso, essa comissão a gente já pediu para o jurídico um primeiro parecer, mas é um parecer informal, parcial ainda. Essa comissão solicitar um parecer de assessoria jurídica. Isso ser trazido pelo Conselho. Então, eu acho que é isso que nós vamos fazer. Qualquer coisa diferente disso, nós vamos estar tomando a decisão. Tribunal, Maria Helena, tem ritos. Nós estamos vivendo um momento das pessoas serem condenadas sem elas poderem se defender e ser cumpridos os ritos. Então, o tribunal tem ritos. Esse conselho hoje não tem condições de opinar sobre isso, só pelos relatos que foram feitos, ou porque a gente ouviu de um ou de outro. Então, eu acho que esse conselho tem que ter uma comissão que vai ouvir dos 2 lados, vai buscar as entidades, né, vai descrever o que aconteceu, junto um parecer jurídico sobre isso, para trazer e tomar uma decisão. Então, acho que essa é a primeira sugestão que eu quero fazer. E a segunda, que a gente mantenha a posse do novo conselho dia 25. Porque, né, nós temos mais de 80% do conselho foi eleito, foi feito o processo, a gente não deve adiar a posse do novo conselho em função dos problemas que tiveram no processo de eleição no segmento, tá certo? Então, eu queria ver se a gente pode encaminhar essas 2 propostas. Tá certo? Tá certo. Calma. Então, uma proposta é a gente montar uma comissão, tá certo? Isso, gente, todo mundo vai ter. Então, eu estou fazendo uma proposta concreta.
a gente monte uma comissão que tenha 2 usuários, um trabalhador e um gestor, e vai ouvir as partes, ouvir as entidades, ouvir, ver o relatório do boletim de ocorrência, ouvir todos os passos, tá certo? Trazer para o Conselho um relato, uma posição sobre o acontecido, para que o pleno do Conselho possa tomar uma decisão em cima de algo, né, mais detalhado. Então, essa é a minha proposta, tá certo? Aí tem muita gente, eu queria saber se tem outras propostas ou não. Tem. Não, vocês estão aqui, vamos primeiro o Conselho. Eu aqui. Não, aqui, acho que Conselho está com o Conselheiro, né? Conselheiro de vez. Não, ó, gente, nós não podemos abrir debate sobre o mérito. Entende? Porque se for, eu quero deixar claro, ó, a mesa vai abrir para propostas diferentes de encaminhamento, certo? Tem uma proposta de encaminhamento que é montar uma comissão que vai analisar, ouvir as partes e trazer para o pleno. Parecer jurídico, trazer para o pleno uma solução, o seu relatório para o pleno decidir a partir do relatório dessa comissão de assessoria jurídica. Nós vamos abrir se tem outras propostas, certo? Tem outra proposta? Apresentar outra proposta. Ó, minha proposta é assim, eu sou da União de Desenvolvimento Popular de Saúde, tá? É assim, não gostaria, entendeu, de outros segmentos tivesse ingerência sobre o meu segmento. Então, assim, eu acho que assim, o meu encaminhamento seria a proposta que desse posse, entendeu, aos conselheiros, entendeu, no caso, que foram eleitos nas plenárias, e o movimento em si, que é um problema do movimento. O movimento que faça a sua plenária, comunique o Ministério Público, a Procuradoria acompanhe, e aí sim apresente os seus nomes para a Secretaria Municipal. Essa é a minha proposta. Obrigado. Então tem uma proposta que é, primeiro, montar uma comissão do Conselho. O presidente do Conselho, gente, vamos lembrar, vamos ver algo sério, não foi um segmento que foi perguntado. O presidente do Conselho foi perguntado sobre um tema. Então, a proposta é que a gente monte uma comissão do Conselho, para essa comissão do Conselho fazer um relato do fato e trazer para o pleno do Conselho mais uma vez, tá certo? Tá bom. E o parecer jurídico, tá certo? Essa é a proposta. A outra proposta que o companheiro está dizendo aqui é que a gente não apure o fato. Essa proposta. Calma. Que não apure o fato. Só quero dizer o seguinte: eu vou encaminhar a apuração do fato, tá certo? E dependendo da decisão do Conselho, se não for uma comissão, nós vamos encaminhar a apuração do fato. E o processo aconteceu. Não. Né? Não apure o fato e que se convoque uma plenária dos segmentos dos movimentos sociais. É isso. Não tem a posse. Não, na posse. Alguém, vamos resolver. Não tem controvérsia. Alguém é contrário a que se mantenha a posse do novo conselho dia 25? Não. Então, isso está resolvido. Dia 25 vai ter posse do novo conselho. Certo? Então, cara, vamos ver as propostas que tem. Então, pode montar uma comissão, apurar e trazer para o pleno do conselho. Tem outra proposta que é delegar aos representantes do segmento do movimento social que ele organize uma plenária, uma outra plenária para realizar a eleição. Éder. Não, desculpa, Guilherme. Tem que ser justo e democrático. Eu acho que se tiver Ministério Público. Gente, esse conselho tem maturidade para resolver esse problema sem precisar de Ministério Público, Judiciário, qualquer coisa, certo? Então, vamos lá, tem mais proposta aqui. O Éder também. Uma proposta. Na verdade, você colocou, já iniciou o ponto de proposta, né? Sem, às vezes, ouvir os conselheiros do segmento. Eu acho que isso é importante. Desde quando nós conhecemos... Qual é a proposta? Por favor, secretário. Desculpa, gente. Desculpa. Nós vamos, antes de falar a proposta, eu abri um encaminhamento. Não. Eu abri um encaminhamento aqui, que foi de conselho. A gente não ia abrir o debate.
que se abrir o debate, esse debate repete a plenária no dia 13, que a gente ia discutir proposta. Estou falando isso, certo? Teve concordância nesse conselho em relação aqui. Tá bom, ele vai fazer a proposta de encaminhamento. Secretário, ele vai fazer a proposta. Bom, então... questão de ordem ali. Não, é ali. Calma, questão de ordem anterior. Só para entender o procedimento. Se ele fez uma proposta, o conselheiro Nilton fez uma outra proposta. Nós vamos votar as propostas concorrentes, primeiramente, ou você já está encaminhando? Como é que é isso? Não, eu quero ver se tem mais propostas. Tem duas. Alguém mais tem proposta? É isso, nós abrimos para ouvir se tem outras propostas. Então vai ter votação sobre quais propostas. A primeira é a sua e a segunda é a Não, sua. vamos ouvir quais são as propostas. Se não tiver as propostas, a gente vai ver se põe em votação, se as propostas são concorrentes ou não, se eles não são concorrentes, tá certo? Não tem proposta? Se dá para juntar... Não posso. Eu posso permitir se tem proposta. Então tá bom, então por favor, seja honesto com esse conselho, com todos nós, e apresente a proposta. Por favor. Sempre Eu acredito. Honesto como o senhor. Eu acredito. Né? Então, assim, a realidade que nós queremos colocar aqui é o seguinte: sempre foi para os segmentos. Então, eu também caminho com isso seja encaminhado para os segmentos. Se fosse o segmento popular ou do trabalhador, como foi em outras vezes, nós assim encaminhamos esse pleno. Então, eu acho que é a jurisprudência, né, pessoal? Então, ó, tem duas propostas até agora, tá certo? Tá certo? Eu vou abrir para ver se tem mais propostas, certo? Então, tem uma proposta que é montar uma comissão para apurar, relatar e trazer para o pleno. Tem outra proposta que é remeter para os conselheiros do segmento. Calma, as duas propostas apresentadas aqui foi a mesma. Remeter para os conselheiros do segmento como conduzir. O Éder pediu ver se é proposta, a Jaqueline também pediu ver se é proposta. Éder? Tá aqui, ó, aqui, Éder. Queria que a gente listasse as propostas, a gente vai abrir espaço para defesa de proposta, tá certo? Senhor presidente, apesar do senhor já ter conduzido a votação, eu gostaria de manifestar e colocar como proposta de adiar a posse até resolver essa pendência. Coloco isso. Aí, se o senhor me permite fazer uma argumentação sobre a minha proposta, veja. A fala do conselheiro. O correto, Éder. Vai discutir. Foi aprovado. Espera um pouquinho. Foi aprovado manter. Se a gente, não tem problema nenhum a gente querer rediscutir se mantém ou não, tá certo? Eu só queria ver, primeiro a gente vê as propostas de encaminhamento do tema do plenário dos movimentos sociais, a gente encaminhar isso, depois a gente pode, a gente reapresentar se o pleno quer rediscutir se mantém a data ou não, se quiser a gente abre para defesa, tá certo? Tudo bem? Eu gostaria que registrasse meu voto, se é contrário, então. Tá certo, tá bom. Na primeira votação. Mais proposta, Jaqueline? Mais proposta. Proposta, qual a proposta? Não, ninguém está defendendo a proposta, está apresentando as propostas. A minha proposta é o seguinte, pessoal, a minha proposta é que se cumpra as resoluções que este Conselho aprovou. A resolução 11 de 2015 e a resolução 3 de 2015, chamando uma nova plenária que seja organizada pelo Conselho Municipal de Saúde. Esta é a minha proposta. A Jaqueline está propondo a terceira proposta. Você está dizendo que a resolução do Conselho diz que o Conselho Municipal de Saúde organiza uma nova plenária. É isso que está propondo. Claro. Então tem uma proposta. A resolução é muito clara. Então, tem uma proposta que é fazer a comissão relato apuração. A outra que é delegar, a outra que é delegar aos membros do Conselho, que são segmentos. Não, os membros do Conselho. Gente, escuta! Aos membros do Conselho que dizem que o segmento organiza a plenária, e você está dizendo o quê? A resolução número 11 então, e a resolução número 3. Então pega a resolução. Tá aqui, cadê? Não, se tiver a resolução, não tem debate. Oi? Não, vamos lá. Aqui, ó. Resolve. Resolução resolve. Fica delegado ao Pleno do Conselho Municipal
organizar e realizar, através de seus segmentos, a eleição e indicação dos novos conselheiros municipais de saúde para o biênio de 2016 e 2017. Mas a CNB é segmento, ela não vai Ninguém está questionando que não vai participar. É o pleno do conselho. Ô, gente. Calma! Segundo essa resolução, quem organiza é o pleno do conselho. Então não são os conselheiros do segmento. Através de seu segmento, mas, não. através de seu segmento. Isso. Quem representa o segmento não. Aqui está dizendo o seguinte: ao pleno do Conselho Municipal de Saúde organizar, quem organiza é o pleno do conselho. E realiza através do seu segmento. Quem organiza é o pleno do conselho. Então, tudo bem. Tem mais alguma proposta? Mais alguma proposta? Mais Éder. Eu ia sugerir para que, independente da decisão que for tomada aqui hoje, que o espaço de decisão da eleição fosse aberto para que qualquer conselheiro fosse observador, de qualquer segmento. Muito bem, Éder. Então, a gente, qualquer conselheiro vai ser observador da plenária. Muito bem, tá certo? Mais alguma proposta ou não? Proposta. Espaço físico, Padilha. Só esclarecer, só esclarecimento. É um esclarecimento. Bem, a gente vai adiante. É um esclarecimento que eu gostaria de dizer. Mas o jurídico está avaliando isso, o que é. O jurídico está avaliando. Se de repente houver um parecer de que aconteceu lá foi legal ou o que aconteceria? Eu queria um esclarecimento. Por exemplo, se foi legítimo, foi legal. Por isso minha proposta. As propostas, gente, elas não são concorrentes. Tem mais alguma proposta? Não, é esclarecimento. Fala. Proposta. Impugnar essa eleição, porque eles não participaram da reunião que nós tivemos, Gente, não teve eleição realizada. Tá certo? Ó, gente. Eu acho que as propostas que nós temos não são concorrentes. Uma proposta, o que é? Tá bom, o que eu propus é, tem uma comissão aqui. Eu acho que independente do que acontecer, nós temos que ter uma comissão do conselho com 2 usuários, um trabalhador e um da gestão, que vai apurar o que aconteceu, vai receber o material que aconteceu, o relato que aconteceu. Calma, gente. E vai demandar o parecer jurídico para a assessoria jurídica. Então, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Além disso, o que está se dizendo é o seguinte, que nós temos que ter uma outra plenária, uma plenária de fato, tá certo? Uma plenária de fato, para fazer o processo de indicação dos membros. É isso. Certo? Eu que fui o autor da primeira proposta, eu não acho que é concorrente. Tá certo? Eu acho que as duas propostas têm que acontecer. Nós vamos instalar uma comissão que ela vai pegar todos os relatos e apurar o que aconteceu, vai demandar formalmente à assessoria jurídica um parecer. Eu demandei porque eu recebi como secretário e como presidente do conselho, já demandei. O conselho não pediu como conselho. Demandar um parecer jurídico que aconteceu o mais rápido possível. E paralelo a isso, o pleno do conselho, que a resolução estabelece o seguinte: o pleno do conselho organiza e realiza através dos seus segmentos, marca a data da plenária, tá certo? Nós vamos marcar a data aqui, vamos marcar a data hoje da plenária, marcar a data hoje da plenária. Se a comissão considerar que for da plenária, essa segunda plenária tem 2 Tá certo.
tá certo, agora tá certo, tá certo. É que o melhor a gente marcar aqui. Se tiver um parecer jurídico dizendo que o que aconteceu dia 13 é válido, não vai precisar de ter plenária. Mas a gente pode deixar marcada a data na plenária. Eu acho que deixa... Tá bom, gente, tá bom. Tá bom, então. Tá bom, não vou propor marcar, gente, calma. Para! Então, deixa eu só concluir, eu vou passar para a questão de ordem da companheira aqui. Então, vai ter a gente instalar uma comissão que demanda assessoria jurídica, demanda um parecer jurídico, tá certo? A Secretaria Municipal. Para, gente, peraí. A assessoria jurídica da Secretaria é a assessoria jurídica do Conselho Municipal de Saúde. É a assessoria. Isso tem que... O Januário é isso não, gente, é isso não. A assessoria jurídica do Conselho é da Secretaria. Se o Conselho quiser questionar o parecer, pode questionar o parecer. A Procuradoria do Município, qualquer uma, lógico. Tá bom. Pessoal, tá bom. Nós já passamos. Tá bom, tem uma... É o segmento do Ministério Público. Senhor secretário, por favor. Faz tempo que a Denilda está com a mão levantada. Em nome dos usuários, por favor, dá a questão de ordem. A questão de ordem, Denilda? Você fala, pelo amor de Deus, o Conselho é autônomo e aí a plenária inteira está interferindo. E o Conselho não se manifesta. Vamos achar uma decisão. Não pode isso. Não vamos rasgar o documento do Conselho. Todo mundo obedeceu. Então essa plenária precisa achar um rumo para ela e ela precisa obedecer o documento do Conselho. É assim que o conselheiro tem que mostrar que realmente é conselheiro. Tem que chegar aqui pela ordem, não pela bagunça. Então vamos manter a ordem? Vamos manter a ordem? Então vamos lá, então vamos encaminhar. Primeiro, eu acho que as duas propostas não são concorrentes. Tá bom. Eu acho que tem duas propostas e elas não são concorrentes. Tá certo? A proposta é, temos uma comissão de 2 usuários, um trabalhador e um gestor, para apurar o que aconteceu, demandar assessoria jurídica sobre o que aconteceu, pode demandar para a Secretaria, pode demandar para o Ministério Público, pode mandar para quem quiser, tá certo? Demanda, se quiser fazer um parecer independente, mas uma avaliação jurídica para trazer do que aconteceu. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que eu acho que não é concorrente, da gente encaminhar, né, a realização, não vamos marcar a data aqui, a realização de uma outra plenária. Secretário, eu só tenho... Calma, Raimundo, por favor. Calma, não vai marcar a data aqui, gente. Se vocês não prestarem atenção, fica questionando coisas que não está falando. Uma plenária, não vamos marcar a data aqui. Se o Conselho quiser, é deliberativo. Lógico que o Conselho quiser, pode. Eu estou propondo que a gente não marque aqui, gente, para a gente não ficar acirrando. Calma, a gente caminhar organizando uma outra plenária. Calma, como estabelecido pela resolução, que é uma plenária organizada pelo Conselho, através do segmento, com observadores de todos os segmentos. Eu proponho só que a gente não marque a data aqui para não acirrar o processo, tá certo? Eu estou propondo isso, tá? Tem dois conselheiros pedindo questão de ordem aqui. Então, só para todo mundo esclarecer, está esclarecido sobre o que eu estou propondo? Então, gostaria só de esclarecer o que eu estou propondo, tá bom? Pessoal, está esclarecido o que eu estou propondo? Não, então
ouçam, gente. Ouçam. Não, Raimundo, desculpa. As pessoas têm questionamento. Então, eu estou perguntando. Uma coisa, a pessoa, eu vou esclarecer e vou passar para 2 conselheiros que têm questão de ordem. Tem 2 conselheiros que têm questão de ordem. Então, eu vou passar. Então, eu estou propondo o quê? Estou propondo o quê? Primeiro, a gente tem uma comissão para apurar o que aconteceu. Segundo, não tem proposta concorrente. Segundo, que a gente vai ter uma outra plenária, como estabelece a resolução, uma outra plenária organizada pelo pleno do Conselho, através dos conselheiros. Tá certo? Por isso nós vamos marcar a data aqui. Tá certo? Tem 2 questões de ordem aqui. A companheira está questão de ordem há bastante tempo, que deve ter outra. Vamos lá. E eu esclareci. Não era eu que era que matar lá na plenária? Vamos lá. O que eu quero colocar é o seguinte: tem 2 propostas mesmo que foram colocadas aqui. Uma, não como presidente do conselho, como secretário de saúde dessa secretaria, que vai utilizar o recurso dessa secretaria, que é o jurídico. E outra é outra proposta do conselho. São 2 coisas distintas. O secretário então não quis fazer. Pode fazer, secretário. Essa comissão pode chamar, como até o outro secretário já chamou. O Januário chamou uma outra comissão eleitoral para tocar aqui também. Eu estou abrindo, as pessoas estão defendendo, criticando. Esclarecimento. Então, só para esclarecer o senhor, Alex. Não, só para esclarecer. Não, esclarecer o questionamento que você fez. Eu, como conselheiro, estou propondo, mas foi isso que eu propuso nesse conselho, que esse conselho monte uma comissão para apurar o que aconteceu. Essa é uma coisa. E que essa comissão possa demandar assessoria jurídica se quiser para ter um parecer jurídico sobre isso. É isso que eu estou propondo. E também estou propondo que aquilo que está estabelecido pela resolução, que é o pleno organizar uma plenária, através do segmento para definir a eleição, também seja conduzido. São essas 2 coisas que eu estou propondo. Não acho que são divergentes. O fato de marcar uma nova plenária não exclui que esse pleno monte uma comissão para apurar o que aconteceu. É isso. Tem algo grave que aconteceu? Eu acho que já inventar no campo da discussão, a gente não avança. Esclarecimento é o seguinte, a questão dessa comissão. Essa comissão ela vai ser formada após o dia 25. Ok, então vamos falar hoje. Esse conselho, entendeu? Está tendo a posse da maioria, dia 25. Ou seja, essa comissão, depois do dia 25, ela vai ter algum valor juridicamente? Então, essa é a questão no caso. E onde vai ser essa comissão? Por exemplo, agora, nessa comissão formada, o movimento social comunitário não vai estar presente. Pessoal, perguntas que foram feitas é importante esclarecer. Acho que foi importante a sua pergunta. Primeiro, a proposta da composição da comissão. Para mim, de novo, quero repetir, não são divergentes. Vai ter uma outra plenária. Só não vai ter se a comissão avaler o pleno que não. Tá certo. Esclarecer. Eu proponho que essa comissão... Secretária, é o conselho de Ele é presidente do conselho. Pessoal, nós estamos propondo. A cada proposta tem questões de esclarecimento. Nós estamos falando de esclarecimento. É o pleno que vai deliberar. Quem vai deliberar é o pleno. Esclarecimento em relação à comissão. A proposta que eu fiz é que a comissão tenha 2 usuários, um trabalhador da gestão, que é a composição paritária.
Então tem sim a representação do movimento social, certo? Não pode ser. Bom, só um minuto. Gente, só um minuto. A gente precisa entender o seguinte. Me parece que as suas propostas que vieram agora não tem intenção de discutir o mérito na mesa agora. É uma distinção que tem que estar clara. Primeira coisa. Várias pessoas vieram e a gente entende, não é a primeira vez que loga, não é a primeira vez que enche de gente, não é a primeira vez que a gente é filmado na Globo, não é a primeira vez. E isso sempre teve, todos os debates calorosos são assim. A diferença, só um minutinho, questão de ordem, só um minutinho. Só um minutinho, pode esperar ou não? Eu pedi questão de ordem. Ah, questão de ordem? É questão de ordem isso. Você quer se inscrever depois de mim? Não, eu quero Está escrito. Bom, para terminar, o secretário Padilha está propondo não discutir o mérito aqui. Antes de discutir o mérito aqui, pelo que eu estou entendendo, ele está fazendo uma proposta de encaminhamento, o Nilton apresentou a proposta de encaminhamento. A Jaqueline e a Denilda também não concordam de discutir o mérito aqui, me parece que eu estou entendendo isso. Então, por mais quem veio aqui para discutir certa resposta agora, provavelmente, pelo que eu estou entendendo das propostas, nenhuma foi de querer discutir nessa mesa e resolver agora, no calor da emoção. Me parece que uma das a proposta mais evidente é do secretário, que está propondo que uma comissão seja criada por esse conselho. Tem que ser essa comissão daqui, por quê? Porque não pode qualquer entidade ou qualquer outro tipo de movimento se organizar sozinho enquanto o conselho, ele tem meios. Então, ele está falando que vai propor uma posição menor, ele vai ouvir as partes, essa comissão que não entenderam isso, ela vai ouvir as partes, tanto quem é contra, quem é a favor. Essa comissão, além do parecer jurídico que a secretária está acionando, ela vai também fazer um parecer e vai trazer provavelmente num próximo pleno para decidir se é necessário acolher quem fez a plenária no dia 13 por si próprio ou se tem que fazer uma nova plenária. É isso que ele diz, é isso que eu propus. Antes de passar o esclarecimento, antes de passar o esclarecimento, só responder a pergunta. Eu fiz a pergunta ao autor da proposta que eu estou propondo. Estou propondo que esse pleno tire, para mim, não são divergentes. Jaqueline, por favor, você pode ter sua opinião. Tudo bem, você vai ter sua opinião, estou falando para mim, nós somos divergentes. E tem uma comissão que apure, que a gente estabelece uma data aqui para o resultado final dessa comissão, certo? Para trazer o relato dessa comissão, pareceres jurídicos que essa comissão possa requerer, de fora da secretaria, de dentro da secretaria, tudo, tá certo? Certo. Essa é uma coisa. A outra é a seguinte, que como diz a resolução, tem uma plenária organizada pelo Conselho, através do segmento, para indicação, certo? Né? Eu estou propondo, quero esclarecer de novo, não marque a data da plenária aqui. Calma, não marque a data da plenária. Por quê? Não marque e não fique marcado. Essa é a proposta do secretário. Não marque a data da plenária aqui, porque esse é o resultado da comissão, certo? Tem proposta do quê? Que se marca a data, se tem uma plenária e marca a data plenária aqui, independente do trabalho da comissão, é isso? Então não faz a comissão, Calma. Eu quero propor o seguinte, que primeiro, eu quero propor o seguinte, primeiro,
Alguém é contra se criar uma comissão para apurar? Tá bom. Tá bom, né? Então tem gente defendendo que não tem a comissão. Defender a plenária. Melhor, uma comissão maior. Não, então eu vou. O primeiro encaminhamento é o seguinte. Primeiro, deixa eu propor o encaminhamento. Calma, Alex. Deixa eu propor o encaminhamento. Aí vota, senão a gente não vai. Alex, senão a gente não resolve. Primeiro é o seguinte. Eu recebi uma demanda de 2 setores. Poderia avaliar sozinho. Eu estou propondo que a gente monte uma comissão para avaliar isso. Calma, independente da plenária, gente. Ouve. Eu quero saber o seguinte, vamos votar. Minha proposta é que primeiro a gente botar em votação, independente do resultado da comissão ou da relação da comissão com a plenária. Tá certo? Independente, vai votar. Lógico que é independente. Então é o seguinte, eu fui demandar uma apuração. Eu posso apurar sozinho. Como presidente do conselho também. Eu estou propondo que a apuração seja feita por uma comissão, que eu não apure sozinho, tá certo? Qualquer conselheiro aqui... Não, Denise. Qualquer conselheiro aqui, se receber uma denúncia, pode apurar. Pode ou não pode? Qualquer conselheiro, se receber uma denúncia, pode apurar. Ou sozinho, ou monta um grupo. Eu recebi uma denúncia como conselheiro, eu posso apurar sozinho. Eu quero propor esse conselho que, ao invés de eu apure sozinho, eu quero montar uma comissão aqui paritária que faça essa apuração. Eu quero primeiro propor se esse conselho concorda em criar uma comissão paritária que apure a denúncia. Nós vamos encaminhar em votação, não é no grito. Nós vamos encaminhar a votação nominal. Votação nominal. Não, vou votar em votação. Não tem todos, aqui é votação nominal. Aqui é votação nominal, é um por um. Aquela lista dos membros. Nós vamos fazer a votação nominal. A minha proposta é a seguinte. Fala. Não, calma, só o esclarecimento. Só o esclarecimento da minha proposta. Tá bom? Bem, vou passar Alex, depois O meu pedido de esclarecimento, a única pergunta que eu faço é pessoal, por gentileza, pessoal, presta atenção, Jaqueline, eu pedindo aqui ao secretário, porque assim, o secretário, porque assim, existe um regimento que foi assinado por 61 entidades do movimento social comunitário, a qual organizou a eleição. Eu gostaria de saber, o secretário respeita os regimentos das plenárias ou o nosso regimento que está sendo colocado? A pergunta foi, o secretário e o presidente do conselho respeita o regimento do conselho. Bom, e todos os conselheiros também. A minha proposta lá começou o seguinte: cada conselheiro aqui, quando receber qualquer tipo de denúncia, tem que apurar. Eu posso apurar individualmente. Eu quero propor esse conselho que, ao invés de apurar individualmente, eu monte uma comissão, esse pleno monte uma comissão para apurar isso. Comissão paritária.